Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, esteja conosco hoje e sempre. Nessa noite nós vamos estudar uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, Bem-aventurados os puros de coração, é o título do capítulo do Evangelho, né? No item 20, Bem-aventurados os que têm os olhos fechados, que é uma mensagem do Cura de Arnes, trazida na verdade essa mensagem ela vem lá desde a Revista Espírita, em que numa reunião pública o Cura de Arnes ele dá uma mensagem, não sabemos se ele foi evocado ou não, mas ele dá uma mensagem a respeito de uma senhora cega que estava presente na reunião e que teria sido pedido a ele, né, que intercedesse, fizesse talvez até a cura dessa senhora cega, né? O Cura de Arnes, na verdade, o título de São João Maria Vianney, que havia sido um padre na França. Ele foi contemporâneo de Allan Kardec e tem uma história de vida bastante interessante, né? Tanto que virou santo pela Igreja Católica. Ele nasceu no interior da França, ali próximo a Lyon, cidade natal de Allan Kardec, bem próximo da cidade onde ele nasceu, de Lyon, 20 quilômetros apenas. E ele nasceu numa família bastante humilde, bastante pobre, né? Tanto família de camponeses, trabalhavam na roça, tanto que até aos 17 anos ele era analfabeto. E ele, mas sempre assim, tinha a vocação, demonstrava ter a vocação para ser um padre, né? E mesmo ali, apesar da dificuldade financeira, da dificuldade da falta de instrução formal, como disse, ele era analfabeto até os 17 anos, ele ali, pela sua mãe, a sua mãe ensinou as primeiras orações, né? E vamos lembrar que nessa época, final de 1700 e começo de 1800, nós estávamos ali, né, nos ares da Revolução Francesa. E a religião, ela passava por aquele momento, né, do que foi um período chamado de descristianização, pela influência, né, pela ação da Revolução Francesa. E apesar dos seus méritos da Revolução Francesa, ela também teve um lado de querer, né, suprimir de total forma a religião. Ou seja, partiu-se do princípio em que havia o poder da igreja, a igreja, o clero, estava muito ligado ao Estado, tinha alguns privilégios da igreja, e nasceu dali, né, vamos dizer assim, um rancor, vamos colocar nessa palavra, em relação à igreja. E isso culminou de tal ponto em que os próprios revolucionários ali da Revolução Francesa, eles passaram a, vamos chamar assim, odiar a religião. E com isso passou a descristianizar a França, né? Tanto que milhares, fala-se em torno de 20 mil padres foram expulsos da França. Uma enormidade das igrejas foram fechadas e transformadas em templos da razão, né? E chegou-se ao ponto, né, de se tirar das igrejas as cruzes e se inscrever na porta das igrejas para a filosofia, né? Isso teve ali o seu ápice, né, quando, por exemplo, na França, depois de destituir totalmente, assim, quase que se tornar proibido, não nesses termos, mas assim, se cria uma condição, né, de inviabilizar a igreja, e que substituiu todos os cultos religiosos pelo culto à razão, né? E o máximo disso, vamos dizer, o símbolo máximo disso é quando teve o símbolo, o culto da razão, né? E que pegaram uma jovem artista, elegeram como se fosse assim, um símbolo da deusa da razão e fizeram uma procissão por Paris, né? Como sendo a procissão
da deusa da razão. Olha, substituir uma religião por outra, em síntese, né? A ponto também de Robespierre criar ali o culto ao ser supremo, ou seja, substituíram o Deus, né, o Deus que veio lá do judaísmo, pelo Deus homem, pelo antropocentrismo. Então, esse era o ambiente, né, que se vivia nessa época da transição de 1700 para 1800, o afastamento da religião, né, que se tinha. Então, o padre Vianney, ele foi, né, ele ainda não era padre, jovem, 17 anos ainda, ele teve seus contatos com a religião ainda com um padre reacionário, reacionário no sentido assim, um padre que não aderiu, não jurou fidelidade aos revolucionários da Revolução Francesa. Então, tanto é que ele fazia a sua confissão em casa, né? Fazia escondido. Ele fez a sua primeira comunhão num celeiro, ou seja, uma missa, entre aspas, clandestina, uma missa que ele, em casa ali, por uma religião que estava sendo como quase que um ato subversivo, né, à Revolução Francesa. Manter-se esse culto à religião, o amor a Jesus, virou um ato revolucionário, né? Mas como tudo na vida, os ventos da vida mudam. Lá na frente, Napoleão muda tudo isso, né? E o João Maria Vianney, ele se torna padre aos 29 anos, e 3 anos depois, ele é nomeado pároco da cidade de Arnes. Por isso o título Cura d'Arnes, né? Ou seja, cura significa pároco, padre da cidade de Arnes. E ele, como padre, desde ainda como manifestando o desejo, né? Olha, se eu for ser padre, dizia ele, é para salvar almas, né? E nele, na sua atuação, logo que ele chega na cidade de Arnes, ele funda um instituto chamado Instituto Providência, que na verdade era um orfanato para meninas. É um padre que se destacava pela visita aos doentes, visita aos mais necessitados, e onde ele mais se destacou, né, onde até hoje existe uma igrejas dedicadas a eles na cidade de Arnes. O seu corpo ainda está preservado nessa igreja. Até hoje, quem quiser visitar, é possível visitar lá na França. Mas ele se destacou especialmente pela confissão. Ou seja, mas o que é a confissão? Na verdade, é a pessoa, o indivíduo, o crente, procurar o pároco e expor a ele os seus pecados, as suas dúvidas, as suas necessidades como espírito. E ele se destacou de tal forma nisso, de ouvir as pessoas, encaminhar as pessoas a uma paz íntima, que a cidade de Arnes ficou conhecida na época como o grande hospital de almas. Olha que coisa, vamos pensar assim, fabulosa, né? O indivíduo, o padre, o pároco, que se dedica a cuidar das almas, dos espíritos, do bem-estar emocional das pessoas, mas que, por outro lado, também não esqueceu da necessidade material e cuidou ali dos órfãos, visitava os necessitados, como eu disse, né? Então, se por um lado tinha um olhar para a necessidade material do ser humano, que era muito presente, mas também, ainda mais, tinha um olhar sobre a necessidade espiritual que todos nós trazemos, né? Esse era o papel dele. Dizia-se, né, disse que ele também curava alguns milagres, ele tinha a capacidade de fazer algumas curas e atribui-se a ele alguns milagres, algumas curas. Então, por isso, ali já ele depois de desencarnado, nós já estamos falando em 1863, ele fora, vamos chamar, evocado, aparentemente evocado, pelo que se entende da mensagem, nessa reunião espírita, para poder curar uma senhora cega que estava presente na reunião.
E ele traz de início umas palavras bastante interessantes, né? Que diz o seguinte: meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que o sofrimento, bom Deus. Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu, sem que Deus o queira. Olha que palavra, né, interessante que ele coloca assim, olha, eu não faço milagre, né? Na verdade, são Deus. Todas as curas que tenho podido obter e que foram assinaladas, não a atribuais senão aquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes do meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando criaste. E ele prossegue um pouco mais a mensagem, explicando, mas essa frase é muito interessante. Meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. Nós vamos lembrar que, conforme nos ensina a doutrina espírita, o objetivo da reencarnação, o objetivo da nossa vida aqui na Terra, é a renovação da nossa alma, do nosso espírito. É a nossa transformação como alma, a transformação do nosso ser, da nossa pessoa. Por isso ele diz, olha, que a minha carne seja castigada se necessário, para que a minha alma se eleve ao teu seio. Que antes do corpo nós temos que pensar no espírito. Cada um de nós, autoanalisando, fazendo uma análise íntima, poderá identificar o que eu preciso mudar. Será um vício? Todos nós podemos ter um hábito infeliz, um vício, né? Algo que eu preciso mudar. Às vezes, uma convivência com uma pessoa que eu não consigo ter, uma dificuldade ali de convivência, uma inimizade. Como eu disse, às vezes um hábito infeliz, a pessoa às vezes ela pode ser maledicente, ter o hábito de falar mal das pessoas, pode ter o hábito do egoísmo, da posse, tudo é meu, né? Ou seja, nós temos podemos ter uma série de, entre aspas, defeitos na alma, defeitos no sentido de transformações necessárias, que nós nascemos para transformar isso. O nosso objetivo aqui na Terra é essencialmente essa nossa transformação. E cada um, intimamente, é capaz de identificar o que eu preciso mudar. O que eu tenho que mudar? Será que, como eu disse, é um vício? Eu tenho ali um vício, pode ser na bebida, na comida, algum tóxico, vício sexual, seja o que for, qualquer tipo de vício, eu tenho isso, eu preciso mudar isso. Eu preciso mudar algum tipo de comportamento. Eu sou uma pessoa agressiva, né? Colérica, qualquer coisa eu explodo com facilidade, qualquer coisa eu ofendo as pessoas, não tenho a mínima tolerância, ou seja, um gesto comportamental que eu preciso mudar. Não, eu preciso melhorar a minha convivência com determinada pessoa. Eu não consigo conviver
bem com fulano de tal. Ou seja, nós podemos, nos analisando com sinceridade, analisando realmente com um olhar afastado de nós mesmos, ou seja, um olhar de quem externo, identificar o que de fato eu preciso mudar. Essa é a nossa transformação e é mais ou menos isso que o Cura da Arte está dizendo, nos colocando, olha, você está procurando curar a cegueira física, mas muitas vezes, né, precisa, na verdade, mudar é a alma, que a nossa alma, se necessário, que o corpo seja castigado, mas que a nossa alma seja transformada. É isso que é o nosso objetivo essencial na transformação de nossa vida. Que nós possamos, então, fazer essa transformação. Existe uma passagem no livro Contos dessa Outra Vida, de Humberto de Campos, que ele conta que Anésio Fraga ele chegou no mundo espiritual como se fosse um lírio, no sentido que ele chegou todo vestido de branco, né? Todo aquele trajeto, parecendo que fosse assim algo tudo branco na cabeça dele. E ele pretendia, né, desde a vida material, que quando desencarnasse fosse viver nas esferas superiores, viver o clima dos anjos, né, comungar ali a presença do Cristo. Esse era o objetivo dele. Por isso que ele desencarnou e foi todo trajado de branco, tudo assim como uma pessoa pura. E logo na chegada dele, na entrada dele, ele querendo entrar às esferas superiores, a pessoa ali que cuidava da entrada falou, olha, depois de analisar, falou, olha, infelizmente o senhor não vai poder entrar. Aí o Anésio falou, mas como não? Falou, olha, porque analisando aqui o senhor, realmente eu não posso. Aí ele falou, para prevenir isso, bem que eu sabia, eu trouxe uma lista de como eu fui no mundo material, para poder justamente dizer. E foi falando, olha, eu no mundo material respeitei todas as religiões, cultivei o dom da prece, acreditei no poder da caridade, nunca aborreci os meus semelhantes, confiei sempre no melhor, calei toda palavra ofensiva e desrespeitosa, calculei todos os meus passos, jamais procurei os defeitos do próximo, evitei o contato com as pessoas viciadas, vivi em minha casa preocupado em não ser percalço na estrada alheia. E aí o funcionário ali, o cuidador da entrada, falou, olha, se você tem essas anotações, o mundo espiritual também tem as dele, né? Então você poderia, eu vou pegar aqui a sua ficha, você vai lendo a sua anotação e eu leio a minha. E o Anésio já ficou assim. Começa. Respeitei todas as religiões. E o examinador, mas não serviu a nenhuma. Cultivei o dom da prece, somente a seu próprio favor. Acreditei no poder da caridade, todavia não a praticou. Nunca aborreci os meus semelhantes, entretanto, não auxiliou a quem quer que fosse. Confiei sempre no melhor, mas apenas em seu benefício. Calei toda palavra ofensiva ou desrespeitosa. Não se lembrou, porém, de falar aquelas que pudessem amparar os necessitados de consolo e esperança. Calculei todos os meus passos para não ser molestado. Jamais procurei os defeitos do próximo. Contudo, não lhe aproveitou os bons exemplos. Evitei o contato com as pessoas viciadas, atendendo ao comodismo. Vivi em minha casa preocupado em não ser percalço na estrada alheia, simplesmente para não ser chamado a tarefas de auxílio.
E aí o funcionário falou: meu amigo, não basta fugir ao mal, é preciso fazer o bem. E recomendou a ele que voltasse à terra e que aprendesse, né, a viver, porque você se movimenta de branco, veste de branco, calça em branco, brilha em branco, mas a sua existência na terra igualmente passou em branco. Então você volta e trabalha, viva. E é isso que essa mensagem, né, bem-aventurados os que têm os olhos fechados, nos ensinam. Que é preciso a gente aprender, conforme nos ensina a doutrina espírita, que nós somos uma alma necessitada de renovação, de transformação. E que a gente só faz isso através das lutas, através das dores, através do contato com as pessoas que nos cercam, através da doação de nós mesmos, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 893, Kardec vai perguntar qual a mais meritória de todas as virtudes. E os Espíritos vão responder: olha, toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam um progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, eles explicam, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo sem pensamento oculto. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Ou seja, fazer o bem pelo bem, unicamente por isso, sem esperar qualquer tipo de retorno, recompensa, esperar nada de volta, né? Nesse mesmo capítulo lá do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que têm puro coração, né? Ele vai falar que a pureza do coração, ela é inseparável da simplicidade e da humildade. Porque simplicidade e humildade são virtudes que colocam a pessoa a serviço da outra. É onde eu me esqueço, eu deixo de lado a minha necessidade para servir o próximo, né? E explica também que naquela pessoa que nem sequer se concebe, se pensa, se imagina a ideia do mal, ou seja, o mal nem passa pela cabeça dela. O interesse pessoal, o orgulho, a vaidade, né, o detratar a outra pessoa, né, qualquer tipo de o prejudicar alguém, quando isso nem passa na minha cabeça, já tem um progresso realizado. Eu já me transformei. Mas aquela pessoa que às vezes a ideia ocorre, ou seja, eu estou aqui, alguém faz alguma coisa, me vem a ideia de falar, de fazer algo de ruim àquela pessoa, né? Quando às vezes um pensamento indevido ainda chega na minha mente, quando, né, aquela vontade de fazer algo errado, aquele desejo, aquela inspiração de algo errado, ainda chega na minha mente, mas a pessoa repele, vem a ideia, mas a pessoa não a aceita, tem um progresso em andamento, em vias de ser realizado, ou seja, a pessoa está transformando, está mudando. Mas aquela pessoa, e quando o mal chega, quando as ideias do mal chegam, e a pessoa se compraz naquelas ideias, o mal ainda existe na plenitude de suas forças. Ou seja, a pessoa que ainda está longe da transformação. Que nós sejamos, pelo menos, o segundo caso. As ideias erradas, os pensamentos do mal ainda chegam, mas nós somos capazes de repelir, identificar e falar: não devo, não posso e não quero. E com isso nós somos aquela pessoa
no progresso em vias de realização. Nós somos a pessoa em transformação. Esse é o convite do Evangelho, a nossa transformação interior. A doutrina espírita jamais solicitou, pediu santidade de qualquer um de nós. Mas Allan Kardec, com muita propriedade, vai nos colocar no Evangelho segundo o Espiritismo, que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço da autotransformação. O esforço, a luta, a batalha íntima e interior da pessoa para vencer a si mesma. Porque nós estamos numa luta constante contra nós mesmos, contra os nossos erros, contra o nosso passado de milênios, que vem ali cobrar o nosso retorno, a volta. Quando a gente pensa assim, não, eu preciso ser uma melhor, vem a voz e fala, você ser uma pessoa melhor? Você que cometeu tantos erros? Não, continua aqui no erro. Ou seja, isso está dentro de nós e nós precisamos vencer essa inércia, vencer essa força que nos segura ao passado. Essa é a motivação que a doutrina espírita nos coloca, da transformação. Lutas como a cegueira transitória, as dores que nós passamos no mundo, as dificuldades que nós passamos são instrumentos de automodificação, de autotransformação. São os meios, o cinzel que vai moldando a escultura de nossas almas. Porque nós somos como ali, aquela grande, a escultura muito famosa, né? O homem se auto-esculpindo. Nós estamos nos mudando, mudando a nós mesmos. Esse é o convite que o Evangelho nos chama. Que Jesus, o nosso Mestre, então, nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.